Agora nós vamos para a última apresentação do aluno Fabrício. Boa noite, padre. Boa noite a todos que nos escutam. De modo especial a todos os catequistas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para aprender conosco sobre a dimensão catequética. Eu fiquei responsabilizado, depois das apresentações dos meus irmãos, sobre as dimensões da formação do catequista, que se subdivide em três: o ser, o saber e o fazer. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a ideia de como e por que a Igreja preza pela formação do catequista. Então, no próximo slide, nós vamos perceber que, antes de entrar nas questões próprias da formação do catequista, das suas dimensões ser, saber e saber fazer, é preciso que a gente entenda a finalidade no próximo slide. Então, o documento A Catequese da América Latina, no número 197, refere-se à finalidade da formação dos catequistas com as seguintes palavras a saber. E isso já tem que ficar no coração do catequista. É preciso, então, capacitar o catequista para comunicar a mensagem evangélica e ajudar os catequizandos no crescimento e no amadurecimento de sua fé, de maneira a constituírem verdadeiros discípulos de Cristo, por meio de um conhecimento vivencial de sua pessoa e de sua mensagem. Nesse pequeno trecho do documento A Catequese na América Latina, nós percebemos alguns pontos importantes que devem ficar no nosso coração, como futuros pastores, e também no coração dos catequistas, que colaboram de forma direta na evangelização. Primeiro, a capacitação. A capacitação deve ser um meio que o catequista se encontre novamente com Deus, com Jesus Cristo, com a sua mensagem. Capacitar um catequista é promover a ele, de novo, o encontro com Jesus. E esse encontro possibilita que o catequista ensine ou passe as verdades de fé, a mensagem de amor e a pessoa de Jesus Cristo aos seus catequizandos. Então, capacitar é promover o encontro pessoal do catequista com Jesus. E de acordo com quem que devem ser essas capacitações? A Igreja nos ensina de acordo com a própria estrutura diocesana. A diocese, de certa forma, apresenta meios de se dar catequese, de se viver a catequese. Também a estrutura paroquial, com a colaboração do padre, e a dimensão comunitária. Então, a catequese, na sua amplitude, não só depende do catequista, depende dos bispos, que são os primeiros responsáveis pela catequese na sua diocese, dos padres, que são responsáveis pelas paróquias e vivem em comunhão com o bispo para que a catequese da diocese seja unificada com a Igreja, e dos próprios leigos, dos catequistas, que de certa forma desempenham um trabalho generoso à Igreja ao transmitir os seus ensinamentos e os ensinamentos do próprio Cristo Jesus. Então, no próximo slide, nós já vamos tratar diretamente dessas dimensões que eu me propus falar, que é a dimensão do ser, do saber e do saber fazer. Então, o Diretório-Geral para a Catequese, no número 238, recorda-nos que a formação dos nossos catequistas deve percorrer três dimensões a saber: o ser, o saber e o saber fazer. Depois a gente vai explicar um por um, com calma, para que os nossos catequistas entendam. Então, essas três dimensões garantem a integridade no processo formativo dos nossos catequistas. E, além do mais,
revela expressivamente a fidelidade do catequista a Deus e ao ser humano. Isso é importante ser dito. Quando nós trabalhamos bem as dimensões da formação, ser, saber e saber fazer, a conclusão disso é a integridade da formação do catequista por parte da igreja e a fidelidade do catequista a Deus e ao ser humano, de transmitir não a sua mensagem, mas a mensagem de Deus. No próximo slide, dando sequência, a gente já vai entrar diretamente na dimensão do ser. Quando a gente fala do ser, a gente tem que pensar nessas características que o slide nos traz. Primeira coisa, o ser, nós estamos trabalhando a dimensão humana e cristã do catequista. Aquilo que ele é, na sua maturidade como pessoa, na sua vida de fé, na sua participação da celebração da comunidade cristã, na sua espiritualidade, no seu testemunho de vida, na sua consciência cristã e projeção apostólica. Então, tudo aquilo que envolve o ser do catequista é aquilo que ele já é, a sua experiência na comunidade, a sua experiência na igreja, a sua experiência com Jesus Cristo. Então, diante desses pontos que mostram o ser do catequista, é preciso a gente destacar algumas coisas importantes. A primeira coisa, a pessoa que recebe a formação, no caso o catequista, é a primeira responsável pelo próprio crescimento interior. Não adianta a gente dar formações, apresentar os conteúdos da fé, estarmos aqui escutando os nossos irmãos, escutando o que a igreja diz, se a pessoa que escuta o catequista não tiver essa decisão, que ela é a primeira pessoa responsável por seu crescimento interior, por ser de Deus, por ser uma pessoa que transmita a verdadeira fé em Jesus Cristo. É ela, pessoa, como catequista, que deve querer ser bem formada para melhor servir e amar. Ou seja, ser catequista é um chamado de Deus e necessita que a pessoa chamada seja capaz de responder com alegria a essa voz que a chama. Nesse sentido, ela sendo a primeira responsável, a consciência dessa responsabilidade deve impulsionar o catequista a dar uma resposta sempre ativa e criativa, comprometendo-se para colaborar com a comunidade eclesial e crescer na espiritualidade na sua própria vida. Então, o catequista, ele tem que gravar no coração dele que diante da formação ele é a primeira pessoa responsável, porque Deus o chama. Deus o chama para servir os irmãos e apresentar o mistério da fé que se deu em Jesus Cristo. Tendo essa responsabilidade, ele tem que se alegrar, porque a missão não é dele, a missão é de Deus. E Deus quer colaboradores. E o catequista, de certa forma, é um colaborador direto de Deus, ao passar a sua mensagem de salvação que se deu no Filho Jesus Cristo. Nesse sentido, todo tema que é dado na catequese favorece o ser do catequista. Ou seja, tudo aquilo que ele apresenta da fé deve primeiro impulsionar a ele, deve primeiro atingir a ele, para que ele, ao falar, e ao mesmo tempo falando, entrar de novo em contato com o mistério, possa se aprimorar na fé. Por isso que só há verdadeira catequização se a catequese, catequizar, palavras difíceis, né? Catequizar o catequista e o seu catequizando. O encontro catequético é um encontro pro catequista e pro catequizando. Um encontro que tem a finalidade de chegar a uma pessoa, como dizia bem o Felipe, a uma pessoa, Jesus Cristo. No próximo slide,
sabendo muito dessa dimensão do ser. Então, o ser é a relação do catequista com Deus. Nós vamos entrar propriamente agora no saber. O saber. O saber, como mostra o slide, refere diretamente à formação e o conhecimento da mensagem que vai ser transmitida, ou seja, o conhecimento de Jesus. O catequista precisa ter um conhecimento de Jesus. Conhecendo Jesus, e também aqui o slide coloca dos destinatários, então conhecendo a quem a palavra vai ser transmitida, a quem a catequese vai ser dada, ele deve se preparar para que essa mensagem seja transmitida, vamos dizer assim, com sucesso. Então ele precisa, em primeiro lugar, saber o que ele está falando e depois saber a quem ele está falando. Saber a quem está falando. E isso até auxilia na própria pedagogia da apresentação do mistério, né? Nós falamos de formas diferentes dependendo do nosso público. Então, é preciso saber da mensagem, é preciso saber a quem nós estamos falando, os destinatários. E esse saber, ele se traduz de forma específica nesses pontos abaixo que eu coloquei no slide, que é a formação bíblica. O Felipe já trabalhou muito bem a questão da palavra de Deus, a formação doutrinal, a formação moral, a formação litúrgica e a formação também das diversas ciências, porque graças a Deus nós podemos contar com as colaborações das ciências humanas para atingir o nosso propósito, que é apresentar Jesus Cristo, nosso Salvador, aos nossos catequizandos. Então, de forma breve, um pouquinho de cada uma, para vocês compreenderem melhor. Em relação à formação bíblica, o catequista precisa ter um contato com a Sagrada Escritura. A palavra de Deus revela Deus, revela Deus. Então, tal formação bíblica, ou seja, o contato com a palavra, deve ser a base de todo o ensinamento cristão. Todo ensinamento cristão e catequético deve ter a palavra de Deus como seu alicerce. Todo o edifício de ser cristão deve estar aqui, nesse alicerce, a palavra de Deus. A formação doutrinal. A formação doutrinal permite ao catequista dar razões à sua fé, dar razões de sua esperança e proporciona a ele uma mensagem orgânica da fé cristã. Ou seja, não é coisas separadas. Quando eu estudo a doutrina, quando eu me aplico a aprender a doutrina, eu percebo que a igreja, na sua sabedoria, soube sistematizar, formar um só corpo, toda a mensagem de Cristo, e colabora para que os nossos catequizandos possam aprender melhor. Então, a importância também da formação doutrinal. A formação doutrinal permite que o catequista revele Jesus Cristo verdadeiramente. Verdadeiramente. Ou seja, o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que se encarnou e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. A formação moral deve impulsionar o catequista a conhecer principalmente, a partir da palavra de Deus e da doutrina, os valores cristãos. E conhecendo esses valores cristãos, possa apresentá-los no âmbito moral, no âmbito pessoal, comunitário e social. É aprendendo a integralidade da moral cristã que se simplifica nos valores, no ser de Deus, que os catequistas podem apresentar aos catequizandos. Às vezes a gente fala muito do que a gente acha e esquece de perguntar, principalmente quando a gente está dando catequese, o que a igreja diz sobre esse assunto. Então, é importante que os catequistas também se preocupam com a realidade moral. Em relação à formação litúrgica, o Eurieles trabalhou isso bem no finalzinho, é importante
que a catequese conheça a liturgia. Ou seja, a catequese é um preparo para se viver a liturgia. E principalmente a liturgia que revela a Eucaristia e os sacramentos. A catequese deve, de certa forma, caminhar com a igreja no seu caminho litúrgico e perceber que, como a catequese é um itinerário da fé, a liturgia também, a partir da sua organização, a partir das celebrações, revela esse itinerário do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante também que a catequese tenha uma relação íntima com a liturgia. Em relação ao último ponto, a formação das diversas ciências humanas, o documento nos lembra, o manual nos lembra que é preciso que a gente olhe com bons olhos as ciências que estão aí disponíveis para nos ajudar na formação, para nos ajudar na catequização dos nossos catequizandos. Ou seja, e de modo especial, ele coloca dois aqui, que é a psicologia e a sociologia. Essas duas ciências, elas colaboram para conhecer melhor as pessoas e também as realidades que estão em torno do próprio catequista, né? Nós temos as paróquias que estão espalhadas aí pelo mundo, cada paróquia tem a sua realidade pastoral. Então, quando a gente pega essas ciências, a gente, de certa forma, tem uma colaboração para dar uma melhor catequese. Não só as ciências da psicologia e da sociologia, como também essas ciências sociais que nos permitem compreender melhor os condicionamentos que afetam a vida dos homens. Outras ciências também, como a ciência da educação e a ciência da comunicação, promove também uma boa possibilidade de dar catequese. É importante lembrar também, né, a gente nunca pode esquecer disso, que tudo tem que passar por mão da igreja, né? Às vezes a gente quer colaborar utilizando essas psicologias ou essas ciências, mas não escuta a igreja. Aí, de vez dessas ciências ajudarem, às vezes atrapalha. É bom que a gente use as ciências, mas é necessário que a gente também entenda o que a igreja diz para ser fiel a Jesus Cristo. Eu coloquei nesse slide no finalzinho o que resume, né? O catequista deve sempre estar pronto a dar razões de sua esperança, né? Tudo isso de formação na área do saber é para que o catequista dê razões de sua esperança. E a sua esperança é Jesus Cristo, né? Então, o emprego dessas ciências deve ser tomado com discernimento, sempre lembrando que é o evangelho que guia a catequese. E também a importância na área do saber da colaboração da igreja, nas pessoas do bispo e dos presbíteros, no desenvolvimento do saber dos catequistas. Como último ponto, então nós já passamos pelo saber, pelo ser, pelo saber, o próximo slide vai trazer a realidade do saber fazer. E isso é importante, saber fazer. Primeira coisa que a gente precisa ter no nosso coração de catequista. Para essa dimensão, se faz necessário que o catequista saiba a mensagem para assim comunicar. Para assim comunicar. Então, se a gente não tem o saber fazer é um pouco complicado. Então, é preciso que o catequista se dedique a conhecer a mensagem cristã, para apresentá-la com fidelidade. O saber fazer do catequista deve estar condicionado também à importância de aderir a princípios pedagógicos. Ou seja, o princípio pedagógico, se a gente pegar pedagogia, o que é o pedagogo? O pedagogo é aquele que pega pela mão e conduz a pessoa a um determinado caminho. O catequista, ele não é só pedagogo, ele é mistagogo,
Ou seja, ele conduz o catequizando ao mistério. E para conduzi-lo, ele precisa de princípios pedagógicos, ou seja, ele precisa de didática. Ele precisa encontrar uma metodologia que colabore para que as pessoas, os catequizandos, cheguem a esse encontro pessoal com Jesus. Não que essas pessoas tenham, de certa forma, uma formação. Pronto, eu sei sobre esse assunto. Não, a catequese não tem essa finalidade. Os princípios pedagógicos da catequese é para levar o catequizando a ter um encontro, não uma formação, um encontro pessoal com uma pessoa. E esses princípios catequéticos, princípios pedagógicos, podem ser muitos. Depende muito da capacidade, da criatividade do catequista. O catequista, ele deve, por amor a Jesus Cristo, ser fiel na elaboração dos encontros, no planejar os encontros, no desenvolvê-los e no avaliar. É importante que o catequista ele seja criativo, para que a criatividade dele passe por esses níveis, que é planejar, eu planejo com criatividade, desenvolver e depois avaliar. Será que a minha catequese que eu planejei, que eu desenvolvi, ela proporcionou verdadeiramente, a partir da minha criatividade, um encontro pessoal com Cristo? Então, essa é a pergunta. E pode também ter outros meios pedagógicos, como, por exemplo, promover animações, né? Animações, uma dança de louvor. Depende muito da criatividade do catequista. Promover uma adequada comunicação, saber comunicar o evangelho, saber traduzir em palavras simples a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, numa linguagem verbal e não verbal. Pode ser de várias formas, depende muito da criatividade. E é importante lembrar que quando a gente impõe a prática, ou quando a gente usa da prática na formação na catequese, a gente colabora para a assimilação melhor do catequizando. Às vezes a gente reduz a nossa catequese, isso é um erro. A gente reduz a nossa catequese a uma assimilação de regras externas, que não proporciona que o catequizando seja depois um discípulo de Jesus. Então, a prática nos ajuda a transformar esses meros conceitos em ação. E para finalizar esse último ponto, a organização da catequese, ela deve sempre partir desses seguintes eixos: quem, o que, a quem e como. O quem é o catequista que teve um encontro pessoal, o ser. O que é a mensagem cristã, Jesus Cristo. A quem? Aos catequizandos. Como é a metodologia, é a minha tradução da mensagem para a atualidade. Praticamente é isso que me foi proposto. Eu agradeço a possibilidade de partilhar. Muito obrigado. E não se esqueçam que a catequese ela tem uma função muito importante, que é promover o encontro com Jesus. E é nesse encontro que a gente vai ter novos discípulos fiéis à igreja e a Deus. Muito obrigado. Obrigado ao seminarista Fabrício pela sua apresentação. Ele apresentou as dimensões da catequese, o ser, o saber e o saber fazer. O ser tem como fidelidade a Cristo, maturidade, vida de fé, compromisso, espiritualidade, testemunho e projeção apostólica, isto é, missionária, saber ser missionária. O saber, o catequista deve ser formado em todas as dimensões, bíblica, doutrinal, moral, litúrgica, nas ciências humanas, mas isso tudo em vista do conhecer a Jesus Cristo.
Uma vez conhecendo Jesus Cristo, eu busco mais aprender aquilo que ele nos ensinou. E o saber fazer, ele nos apresentou utilizar os princípios pedagógicos, né, planejar, desenvolver e avaliar as dimensões da catequese, avaliar o processo catequético. Ele pôde enfatizar também que, às vezes, na catequese, ficamos preocupados com regras externas e não leva a ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, nessas dimensões, nós percebemos que o caminho da catequese é tornar os catequizandos e catequistas discípulos e missionários do Senhor. Por último, ele diz sobre o quem, o que, a quem e como. O quem é o catequista, o que, o conteúdo da catequese, a quem, aos catequizandos, o como, o que se trata, o que é concernente à metodologia. Então, muito obrigado, Fabrício, pela sua apresentação.